noite, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso 16º Meetup da TIO Network. Nós somos uma rede de pessoas que conversam sobre assuntos de autogestão, técnicas modernas de gestão, né? E todos os assuntos que orbitam isso aí, né? Então, a gente fala também de agilidade, de boas práticas de gestão, de causos, e uma vez por mês a gente promove um meetup de algum tema que seja, né, ligado à autogestão ou a esse universo, né? E o tema desse mês é estratégia e autogestão. Como é que a gente consegue, se é que a gente consegue, descentralizar as principais decisões, né, das empresas e das organizações onde a gente está. E a gente tem a honra de ter como convidado aqui o Rodrigo Astos, consultor da Target 2, org designer. Vou dar um tempinho para ele se apresentar depois. E eu queria convidar já todo mundo a entrar lá para a nossa rede, né, para a TIO Network, onde a gente conversa sobre vários temas. Meu filho está dando um joinha aqui também. Não é para você. Tá bom. E é isso aí, Rodrigão. Quer dar um oi aí? Boa noite, pessoal. Valeu, Grilo. Obrigado pelas gentis palavras. Obrigado pelo convite aí, Kelly e Grilo. É sempre um prazer estar compartilhando aí ideias, trocando com a galera da TIO Network. Bom ver rostos familiares e bom ver novas carinhas. Não gosto muito de me apresentar, na verdade, sempre tenho uma dificuldade de falar sobre mim, mas trabalho na Target 2, ou vivo a Target 2 intensamente, né? Todos os dias como consultor. Adoro o tema autogestão, design organizacional de maneira geral, e estratégia acaba sendo um tema que vira e mexe cai no meu colo, por algumas razões que eu ainda estou tentando conhecer, não sei porquê. E aqui a perspectiva que eu vou trazer aqui é uma perspectiva que é diferente, por exemplo, de uma consultoria de estratégia. Uma consultoria de gestão estratégica, normalmente, ela vai para a linha de entender mercados, entender tendências, entender contextos e sugerir caminhos, né, muitas vezes. E a nossa abordagem é muito mais como ajudar as organizações a adotarem práticas, a ter um design organizacional que torne a estratégia, ou que ajude ela a encontrar boas estratégias, ou que torne a estratégia algo funcional, né, que atinja os objetivos dela, ou o propósito. Então, é uma abordagem um pouco diferente, né? Eu acho que não teria a menor condição de falar de estratégia de negócios, né? Porque eu falo de design organizacional para ajudar a criar estratégias e não exatamente qual a melhor estratégia de negócio para um negócio X ou Y, né? Cada organização atuando no seu campo. Então tá. Qual que é a ideia hoje? Vai ter uma parte mais positiva, mas depois vai ter uma parte que eu queria que mais pessoas participassem. Então, com 17 dá para a gente fazer uns 3 grupinhos depois e a gente ter conversas divertidas aí em grupos menores também. Mas eu queria começar trazendo alguns conceitos e trazendo também uma perspectiva que não necessariamente é a melhor perspectiva, ou é a única, com certeza não é a única, mas é uma perspectiva sobre esse tema, ou a minha visão particular sobre esse tema de estratégia. E eu vou falar primeiro estratégia em termos gerais, assim, nem acho que quero falar sobre estratégia e autogestão apenas, né? Acho que vai estar dentro do meu papo sobre estratégia. Então, vocês foram enganados. É estratégia de maneira geral. Então, vamos começar falando um pouco sobre estratégia e aquele filme, né? Maledetto, que fica brincando com a palavra estratégia, estratégia, etc. No final, a continuação da fala, que nunca chegou a via de fato, é que estratégia vem do grego a arte dos generais, né? Então, é muito interessante pensar que esse fascínio pela estratégia, e hoje, e há muito tempo, na verdade, a estratégia é visto como algo de poucos, algo que tem uma atração, que é sexy,
tem a ver um pouco com essa origem, com certeza, né? A arte dos generais, ou seja, só aqueles escolhidos podem fazer ou pensar em estratégia. E aqui a ideia é desconstruir isso um pouco, né? Como que você leva essa arte dos generais para todos na organização. Claro que a autogestão em si, ela já distribui autoridade, já permite várias decisões que têm impacto, possível impacto na estratégia acontecendo, né? A partir de papéis e círculos que estão desenhados e pessoas que estão dentro da organização. Então, a autogestão, ela parte do princípio que a estratégia ela não vai ficar concentrada na mão de poucos, né? Que ela vai estar mais distribuída e ela vai estar provavelmente um pouco mais explícita, um pouco mais clara, e eu espero que eu consiga mostrar para vocês como que isso acontece. Mas antes de falar de autogestão, eu queria falar sobre a ideia da estratégia. Ela, na verdade, no mundo, né, dos negócios e ao longo dos anos na academia, ela vem se aglutinando em diferentes escolas, né, de estratégia. São muitas escolas possíveis. Esse livro, Safari da Estratégia, do Henry Mintzberg, é um livro bacana que fala dessas escolas. E aí é possível pensar em dois grandes blocos de escolas, né? Então, as escolas de estratégias que acreditam numa estratégia mais deliberada, né? Ou seja, você desenha algo que você vai executar, você pensa, planeja, prevê e executa, e uma estratégia emergente, que em última instância, né, como o Henry Mintzberg colocou, nada mais é do que um padrão, né, que você identificou num fluxo de ações que você tomou, né? Ou seja, algo que emergiu das pequenas e grandes decisões do dia a dia o tempo inteiro, e não simplesmente algo que foi desenhado. Então a gente pode lembrar, ou que a gente deve lembrar sempre, que existem pessoas que olham para a estratégia como algo que é deliberado, planejado, pensado, e tem pessoas que olham para aquilo que está emergindo no dia a dia, tá? E também é chamado de estratégia. E, claro, tem pessoas que tentam olhar para esses dois. Eu, particularmente, gosto de ter essas duas visões, tento conciliá-las da melhor maneira possível. Essa imagem aqui do lado direito é de uma história clássica desse livro do Henry Mintzberg, que ele fala sobre as motos da Honda, quando elas entraram nos Estados Unidos, no início. A Honda queria entrar no mercado americano, e o mercado americano era dominado pelas grandes motos, né, de muitas cilindradas. E aí é claro que a Honda pensou bem, o que a gente vai fazer? Aquilo que o mercado compra, eles pensaram, né, planejaram, estudaram o mercado e levaram uma linha pouco ainda difundida, pouco madura, de motos de alta cilindrada, levaram para os Estados Unidos, construíram lá um armazém e levaram um grupo de vendedores direto do Japão para morar nos Estados Unidos e começar a vender essas motos de grandes cilindradas. Só que é claro, né, para facilitar a circulação dos vendedores nas diferentes lojas, etc., eles levaram também as pequenas motos de baixas cilindradas que eram produzidas em grande volume no Japão, mas que eles imaginavam que isso nunca ia dar certo nos Estados Unidos, porque nunca ninguém tinha comprado esse tipo de moto lá, né? Pesquisas de campo e mercado diziam que isso não era algo realmente desejado. E aí os vendedores começaram a circular nas lojas, e os atendentes das lojas perguntavam, assim, né? As pessoas que trabalhavam nas lojas perguntavam, tá, mas e essa motinho aí que você tá chegando até aqui? Vocês não vão trazer elas, não? E aí eles tiveram que, enfim, mudar radicalmente, né, a estratégia, jogaram todas as motos de altas cilindradas, entre aspas, fora, né? Enfim, retornaram com essas motos e entraram com motos de baixas cilindradas e tomaram conta do mercado americano muito rapidamente nesse setor, que era um segmento que não existia. Eles cresceram muito rápido, se tornando a fabricante, né, internacional, né, de fora dos Estados Unidos, com maior presença nos Estados Unidos naquela época, em poucos anos. Então isso demonstra que aquilo que você planeja, tal, nem sempre é aquilo que acontece, e você tem que estar preparado para reagir e se adaptar. E os caras da Honda fizeram isso de maneira relativamente elegante na década de 70, eu acho. O mais engraçado não é isso só, porque essa história até que é comum, né? Uma empresa tenta algo, ela muda e adapta a estratégia. Mas o engraçado é que depois que eles fizeram isso, conquistaram o mercado, foi publicado numa revista de negócios que a Honda tinha planejado a entrada no mercado americano por meio de um plano detalhado de envio das motos de baixas cilindradas. Ou seja,
A história contada por consultores e acadêmicos no início foi de que, na verdade, foi totalmente planejado. Até que alguém da Honda lá, né, um japonês, mandou uma carta para essa revista falando: não, gente, vocês escreveram tudo errado, foi exatamente o oposto do que vocês estão falando. Né? E isso virou um caso assim, muito engraçado de que tem gente que só consegue olhar para a estratégia como algo planejado. Mesmo quando não é, a pessoa tenta encaixar uma narrativa ali para que se torne, né, cria uma fantasia para que se torne algo planejado. E aí tem outros conceitos, além da estratégia emergente deliberada, tem o conceito que também é interessante, né, quando você consegue olhar para previsão e controle como sendo dois eixos, né, ortogonais, assim, uma coisa um pouco estranha. Você fica imaginando que para ter controle da estratégia você precisa ter previsão, mas alguns autores, né, especialmente desse artigo, eles falam que isso, na verdade, não é sempre assim. E eles classificam as diferentes teorias e diferentes autores de estratégia nesse gráfico aí com 4 quadrantes, né, onde você tem no eixo X as teorias que dão ênfase ao controle. O que é o controle? Né? É controlar o mercado, né? Controlar como que o mercado vai reagir diante das suas iniciativas. E tem gente que tem ênfase em previsão, né? E tem gente que não tem ênfase em nenhum dos outros. Ou seja, você vai ter uma abordagem aqui no quadrante inferior esquerdo que é adaptativa, não são abordagens mais adaptativas, né? Que são baseadas em teorias de responder rápido a mudanças. Você vai ter abordagens aqui no quadrante esquerdo superior que estão com grande capacidade de previsão de futuro, né? Que acreditam que é capaz de prever o futuro, mas não é possível controlar o mercado, controlar o futuro. E você vai ter no canto direito superior abordagens ou teorias que falam que é possível tanto prever quanto controlar esse futuro. E você vai ter a categoria mais estranha para muita gente, que é pessoas que acreditam que não é possível prever, mas é possível controlar, né? Então você tem aqui a abordagem da effectuation, né, da Saravati, que é uma das mais interessantes quando você pensa em empreendedorismo como um ato de aproveitar aquilo que existe e não como um ato de definir objetivos e propósitos e metas, né? É muito curioso as abordagens que seguem essa linha aqui, né, de você não ter previsão, mas você ter controle do seu ambiente de negócio. Então, esses são 2 conceitos que eu queria trazer também, porque daqui a pouco a gente vai entrar em umas discussões que é legal a gente ter isso na cabeça. Outros conceitos super clássicos que é importante quando a gente fala de estratégia é exploration e exploitation, ou extração e exploração. Então, uma organização, muitas vezes, ela acaba escolhendo entre explorar novos modelos de negócio, explorar novas maneiras de gerar valor, ou exploitar, né? Extrair o máximo de valor e o máximo de superávit a partir de um modelo de negócio já conhecido. Existem, claro, organizações que tentam ser ambidestras, né? E a ambidestria organizacional é tentar fazer exploration e exploitation de uma maneira equilibrada, né? Ou seja, explorar novos modelos de negócio, buscar novos modelos de negócio e extrair valor de modelos de negócios já consolidados no mercado que a organização já domina, tá? Então, a ambidestria vem da capacidade de tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo e tem organização que é mais uma e mais outra. Alguma dúvida desses conceitos iniciais? Aí eu vou trazer coisas que não são tanto assim de fundo acadêmico, assim, que já é uma leitura mais particular minha. E na dúvida em como é que funciona essa questão de controlar sem prever, porque, ao meu ver, quem tenta controlar tenta prever. Pois é, por isso que é o mais estranho, né? É isso que é exatamente que também me causa estranheza, assim. O que eu recomendo, desculpa, eu não vi quem falou isso aqui, eu não tô com outra tela aqui, mas o que eu recomendo para você é estudar a Effectuation da Saravati. Ela tem uma abordagem e ela inclusive, né, ajudou a construir esses quadrantes, então ela acredita mais nessa história. Basicamente, eu vou trazer assim um resumindo do Effectuation dela, mas eu acho que vale a pena você tentar construir um sentido por si só, ou seja, estudando o material dela. Mas, basicamente, ela fala o seguinte: a narrativa que às vezes as pessoas contam, por exemplo, de um empreendedor que vai iniciar um projeto, uma empresa, ele pega e ele imagina uma maneira de ganhar
dinheiro ou de, enfim, realizar um impacto, e ele vai lá e planeja todos os recursos que são necessários para atingir aquele objetivo, e ele começa a construir um negócio a partir daí, né? O que ela fala é que, nos estudos dela, quando ela foi conversar com muitos empreendedores, que na verdade é outra lógica, assim, eles partem do reconhecimento do que eles já possuem, ou seja, do conhecimento, da rede de relações, que eles já possuem, e eles perguntam, o que eu consigo fazer com isso? E aí eles agem a partir do que eles têm. Não, eles não definem um objetivo para pensar nos recursos que eles precisam para atingir o objetivo, eles reconhecem os recursos que eles têm e eles pensam, o que eu consigo atingir com esses recursos? Entendeu? Então, esse tipo de lógica, aquela que chama de effectuation, na opinião dela, você não está querendo prever o que vai acontecer, você está só querendo controlar a partir daquilo que você tem, dos elementos que você já possui. Tá? Enfim, pode ser discutível, acho que um pouco polêmico, mas é interessante a gente olhar para essas variáveis e entender essa diversidade de visões e perspectivas sobre estratégia, e que, portanto, aquilo que talvez a gente tenha aprendido, ouvido falar, né, como estratégia é um processo de leitura do ambiente, definição de objetivos, né? Talvez não seja. Pessoas que olham, entendem, compreendem de outro jeito e descrevem o mundo de outra maneira. Tudo bem? Eu acho que ajudou um pouquinho, mas ainda é confuso. É bem confuso mesmo. Como eu disse, é o mais estranho. Recomendo dar uma lida. Eu não sei se eu concordo 100% com ela, mas eu acho que é bacana. É interessante. Bem, o que eu queria falar era sobre práticas organizacionais, né? E como que elas atendem ou não às nossas necessidades quando a gente está pensando nesse tema de estratégia. E aqui eu tentei elencar aqui as principais necessidades que uma organização tem quando ela pensa em estratégia. Então, é comum uma organização, quando ela está pensando em estratégia, ela está, na verdade, por trás dessa palavra, que pode ter 1 milhão de significados, ela pode estar querendo dizer, a gente precisa ter um alinhamento, ou seja, as pessoas que estão trabalhando na área X precisam estar olhando para coisas semelhantes da outra área Y. Né? A mão direita precisa trabalhar na mesma coisa que a mão esquerda. Né? Então, às vezes, as organizações elas buscam práticas que elas nomeiam como estratégias, ou, né, práticas que vão ajudar a fazer estratégia, porque elas estão querendo fazer alinhamento. Então, essa é uma necessidade. Outra necessidade é priorização. Né? Eu tenho A, B, C, o que eu faço primeiro? Ela tem, né, opções, ela precisa decidir. Uma outra necessidade mais ampla e muito comum, que é o sense making, né? Que é a ideia de, puxa, a gente precisa entender por que a gente teve sucesso até aqui, ou por que a gente não teve sucesso, e a gente precisa talvez entender por que a gente está indo, ou a gente deve ir numa direção X ou Y, porque muitas vezes as organizações já estão indo naquela direção, mas elas nem sabem direito por quê. E o sense making é esse processo de construir sentido, né? De entender as coisas. Então, às vezes as organizações estão falando estratégia porque elas têm como necessidade sense making. Às vezes elas também estão com necessidade de fazer, elas estão numa dúvida, elas estão numa encruzilhada. Não é simplesmente fazer A, B ou C primeiro, mas eu devo investir muitos milhões nessa outra área de negócio, nesse outro modelo de negócios. Devo terceirizar todo esse meu departamento e tirar ou não? Isso é uma grande aposta. Né? Tem alguns negócios, alguns setores que precisam fazer grandes apostas, e tem outros que menos. Né? Mas, às vezes, é preciso fazer boas e grandes apostas. E como é que você faz essas boas apostas? Que mecanismos e práticas você usa? Enfim, podem ter vários, mas essa é outra maneira de olhar para a estratégia. E por último, tem gente que chama isso também de eu preciso ter recursos e preciso, na verdade, vender a minha empresa para um shareholder, né, para um investidor, para um stakeholder qualquer, e aí a pessoa acaba confundindo um pouquinho venda com estratégia. Mas eu coloquei aqui porque é muito real. As pessoas criam planos estratégicos para mostrar para o investidor. As pessoas criam, né, business case, elas criam para vender uma ideia. Né? Não necessariamente porque elas confiam que aquela peça de ficção, eu acho que muitas vezes é uma peça de ficção, que aquela peça de ficção vai se efetivar, vai acontecer. Mas elas precisam vender aquilo, precisam argumentar
e muitas vezes algumas práticas que elas chamam de estratégia acabam tendo essa necessidade também. Tudo bem até aqui? Então essas são as necessidades. Se a gente for olhar para essas necessidades, a gente for olhar para algumas práticas que eu elenquei aqui, foram só algumas, tá, gente? Podia ter elencado muitas outras. Se a gente for olhar para algumas práticas, a gente consegue entender que algumas práticas elas foram são mais adequadas para atender uma necessidade e não tão adequadas para atender outra necessidade, né? Então, se a gente olhar aqui, né? Aqui são as necessidades que estavam lá no quadro, na apresentação, né? A gente pode olhar aqui, por exemplo, sense making, promover conversas numa organização, e se você está trabalhando numa organização hierárquica, você pode fazer uma sessão de open space estratégico, né? Eu mesmo já facilitei sessões de open space de 2 dias para falar de estratégia e tal. Você pode fazer isso para sense making. Na verdade, é uma baita ferramenta e prática de sense making, né? Muito bom mesmo. As pessoas com tempo suficiente de open space, né? O que eu estou falando do open space é open space technology. Não sei quem ainda não tem familiaridade com open space, mas vamos dar uma procurada depois do open space technology. Essa prática ela é muito boa para sense making. É a única? Claro que não. Na verdade, qualquer outra prática ela ajuda, quando bem feito, quando o processo for bem feito, né? Ajuda em sense making. Por quê? Porque sense making é conversa, acima de tudo. Então, qualquer prática de estratégia que promove conversas pode ajudar no sense making, tá? Se bem feito, né? Então, trazendo um exemplo clássico aqui, OKRs. OKR ajuda em sense making? Se tiverem boas conversas ao construir OKRs, sim. Mas OKR não foi definido, não foi criado para sense making. Foi criado essencialmente para alinhamento. Entendeu? Para as pessoas terem clareza de, o fulano está indo para lá, o Beltrano está indo para cá, então eu vou para cá também, e a gente vai se alinhando, a gente vai, né? Inclusive, uma coisa importante sobre o alinhamento, tá? Alinhamento em excesso pode atrapalhar fundamentalmente a sua capacidade de fazer o quê? Exploração. Alinhamento em excesso é ótimo para exploitation, né? Um alimento em excesso é péssimo para exploration. Se você quer ter ambidestria, toma cuidado com esse excesso de alinhamento, tá? Então, um comentário importante, que é uma máxima aí quando a gente olha para as práticas de estratégia. Assim, vamos gerar alinhamento. Muito alinhamento mata o exploration, porque o exploration é olhar para diferentes lugares, é experimentar com diferentes ideias. E o alinhamento é diminuir esse leque de opções e as pessoas trabalharem em coisas mais, né, que estão apontando na mesma direção. Tá, fechou parênteses, voltamos aqui para esse gráfico. Então, sense making, o Open Space ajuda, e quando o produto do Open Space, né? O que é o produto do Open Space? As conversas e talvez alguns insights importantes, né? Raramente o Open Space consegue, às vezes ele gera alguns projetos, ideias de projetos, mas no final fica meio desestruturado, a não ser que você tenha outras práticas que suportem o produto do Open Space. Mas o produto do Open Space, se você entrar com ele em outras práticas, né? Você usar em conjunto em outras práticas, como Business Model Canvas ou Worldly Maps, que é uma metodologia fodida e super complexa de mapeamento dinâmico de cadeia de valor. Se você utilizar o produto deles aqui, você vai conseguir fazer essas práticas com mais qualidade, né? Ou seja, você entra no Worldly Map, depois de ter feito bastante sense making, você vai ter um Worldly Map muito melhor feito. Business Model Canvas, a mesma coisa. Quando você trabalha práticas como essas e entra para fazer alinhamento, o produto dessas práticas é muito melhor. Esse alinhamento ele tem muito mais qualidade, né? E a flecha contrária também funciona, tá, gente? E aqui eu queria falar um pouquinho sobre autogestão, que até agora eu quase não falei. Na autogestão, como a gente enxerga, ou trabalha, ou promove, é muito difícil fugir de uma estrutura de círculos alinhados, né? Ou seja, você tem uma estrutura e essa estrutura é feita de papéis e papéis são agrupados em círculos e círculos podem conter papéis e círculos dentro ad infinito numa estrutura holográfica ou fractal. Se você tem uma estrutura de círculos, cada círculo tem seu propósito e responsabilidades, né?
pode ter responsabilidades ou não, pode ter domínios ou artefatos, tal. Se você tem essa estrutura de ciclos, você tem reuniões para adaptar essa estrutura de ciclos, e tudo isso é muito visível, tudo isso é muito explícito, você já tem uma prática de alinhamento. Já é dado, já está embutido, né? Precisa ter OKR, precisa ter heurísticas even over, né, que é um tipo de heurística que você pode atrelar ao círculo, né? O OKR também, né? Você pode atrelar ele ao círculo. Inclusive o Roller Spirit, que é um software que a gente usa para desenhar ciclos e papéis, ele tem lá um módulo de OKR que fica tudo bonitinho, OKR com ciclo, é um negócio bem feitinho mesmo. Precisa ter? Não. Se você não quer ter muito alinhamento, e como eu disse, alinhamento em excesso pode ser ruim, a estrutura de ciclos ela pode ser suficiente. Tá? Se você quer ter mais alinhamento, por quê? Por algum motivo, como eu falei, você quer ter mais alinhamento. Nem sempre você quer ter mais alinhamento. Você pode usar, além da estrutura de ciclos, heurísticas de even over. Ou você pode usar OKRs. Bem usado, né? Não é tão comum. Com essa moda de OKRs, né? A coisa é bem comum, na verdade, você encontrar OKR bem usado. Então, na autogestão, quando a gente pensa em estratégia, a gente tem que sempre lembrar que a estrutura de ciclos já é uma tradução de uma estratégia, de uma maneira que os departamentos e cargos de uma estrutura tradicional nunca foram e nunca serão. Tá? De maneira taxativa eu digo isso, e depois a gente pode entrar no entendimento específico por que eu explico por que a estrutura de ciclos funciona como um mecanismo de alinhamento estratégico e por que a estrutura de áreas e cargos não funcionam como alinhamento estratégico. Depois a gente pode entrar nisso, nessa discussão. Mas já sem taxativo eu digo isso. Aí vamos lá, priorização, né? Então, outra coisa que a necessidade existe é a priorização. E aí, tem gente que fala, mas o OKR vai dar clareza de priorização. Sim, mas ele não ajuda, na real, a decidir qual é o mais prioritário. Ele dá alinhamento. Né? O ajudar a decidir mais prioritário, você pode ter diferentes mecanismos, dependendo do contexto que você está. É muito específico ao contexto, a priorização. CD3 é um termo específico que chama Cost of Delay Divided by Duration, né? Que é custo do atraso dividido pela duração. É chamado CD3, você pode procurar aí Cost of Delay CD3 na internet, você vai achar um monte de referência. Isso é uma abordagem de priorização para desenvolvimento de, principalmente, produtos digitais e que é relativamente bem sofisticado. E você consegue ter mais clareza do que eu devo desenvolver ou não, baseado no custo, em estimativas, é claro, e aí eu preciso ter alguma estimativa confiável, e às vezes não é fácil mesmo, às vezes é impossível. Mas quando eu tenho alguma estimativa confiável, minimamente confiável, de custo de atraso e duração, eu consigo dividir um pelo outro e chegar num valor que eu consigo priorizar A, B e C com muito mais qualidade, né? Então, essa é uma necessidade. E por último, funding marketing, eu coloquei aqui quase saindo fora do gráfico, porque é uma coisa meio estranha, que qualquer deck de slides pode ser útil para fazer funding marketing, qualquer documento você pode usar. Tem numa Boa Lábia tudo aquilo que você fez antes, né? Eu tenho um business model canvas, eu tenho uma estrutura boa, né? Serve também para você botar no deck de slides, falar, olha só o que eu fiz, confia em mim, minha empresa é boa, ela vai ser, né? Tem do Boa Lábia tudo, né, Carlos? Então, mas só para dizer, porque às vezes as pessoas elas dão justificativa de, não, a gente precisa fazer, sei lá, OKR porque o investidor quer OKR. E aí, provavelmente, você não vai conseguir nem ter alinhamento, você vai fazer o OKR tão meia boca, porque é só para atender a necessidade do investidor. E aí qualquer coisa serve. Né? Bota lá qualquer coisa e dane-se, porque é só para o investidor ficar feliz. Então, enfim, é só para entender que tem essas necessidades que são diferentes e que tem práticas diferentes. Aqui nem de perto são todas as práticas, eu só coloquei algumas que eu achei que são interessantes, que eu particularmente tenho uma certa afinidade, assim, né? Eu gosto, mas dá para imaginar outras práticas que se encaixam aqui. Agora tem um parênteses e eu vou terminar aqui para a gente ir para a parte de participativa, tá? E aqueles documentos de planos estratégicos, né, gigantes, né? Eles entram em qual necessidade? Boa pergunta. Não sei. Eu acho que para funding marketing é muito comum, né?
Para priorização, a maior parte daqueles documentos é muito ruim, porque eles pensam em vamos fazer tudo porque tudo é importante, e normalmente é uma loucura se for atendê-los. Alinhamento, normalmente aqueles planos que vêm num documento em separado da estrutura geram uma confusão, porque a estrutura está falando trabalhe naquilo, mesmo que de maneira porca, né, porque a estrutura de áreas e cargos, e aí o documento de plano estratégico está falando, não, mas os projetos prioritários são esses. Aí você faz um encaixe mal feito entre os projetos prioritários e as áreas, né? Enfim. E aí, boas e grandes apostas, enfim, se você não usar nenhuma ferramenta muito melhor, eu acho que é uma peça de ficção. E sense-making, se você produzir sozinho o plano estratégico, aí não vai ter nenhum sense-making. Então, só queria falar sobre o documento tradicional de um grande plano estratégico. Eu não falei aqui de budget, né, porque budget tem a ver com outras coisas, na minha opinião, alocação de recursos, claro que tem impacto na estratégia, né, a estratégia depende de ter recursos para, por exemplo, fazer boas e grandes apostas, né? Mas para mim seria um subtema aí que eu não quis entrar, né? Eu sei que tem muita gente que adora ou sofre com budgets, mas eu não quis entrar muito aqui. Se alguém quiser puxar essa conversa, fique à vontade. Tudo bem? Perguntas? Eu vou parar de compartilhar um minutinho, que eu quero olhar para a cara de vocês. Vomitei muita coisa? Dúvidas, questões, incômodos, desafios? Existe alguma não necessidade de mostrar essas questões para investidores? É que eu, pelo que eu entendi da forma como você colocou, é tipo, eles precisam mostrar esse trabalho, né? E aí existe uma forma alternativa de, tipo, não simplesmente ter uma boa lábia para mostrar, tipo, a gente tá fazendo o rolê da hora, bem. Boa pergunta, cara. Não sei. Eu acho que tem um caminho que alguns escolhem que é não ter investidor, né? Que é o bootstrapping e tal, e vai autofinanciamento. E esse é o caminho que eu admiro bastante, assim. Trabalhar com investidor é lidar com venda, né? Para esse grupo seleto, né? Que é o board e tal. Não sei. Envolve Tem, tem lábia. um, tem um outro caminho também, né? Que dependendo do investidor, é só você seguir a cartilha do Silicon Valley, né? Então, você vai fazer a apresentação com esse número de slides, com esse formatinho, né? Só meio que preencha as lacunas e faça o seu pitch. Eu acho que é você conhecer quem é o seu investidor e fazer, entender o que faz o coraçãozinho dele batendo. Não sei se você ficou satisfeito, Carlos, mas enfim, não tem uma resposta. Tranquilo. É uma pergunta complicada mesmo. Faz parte. Na verdade, eu fiquei refletindo aqui sobre a questão do Carlos. E olha, eu acho que também é claro que assim, o Rod ele está descrevendo o que geralmente acontece, né? Que a galera utiliza isso para fazer simplesmente dar alguma coisa para os investidores e você simplesmente bota alguma coisa no papel porque você tem que dar alguma coisa. Mas é claro que você também pode, de fato, fazer um bom uso disso para construir uma estratégia de captação e tal, e realmente apresentar uma parada legal para os seus investidores, utilizando OKRs, por exemplo. Acho que o ponto de atenção é mais de realmente, olha, isso é um instrumento que está ali para gerar alinhamento, para dar clareza, né, para fazer sense-making também. E tudo depende da forma como você utiliza isso. Não é porque geralmente essa é a prática do mercado, no status quo, a galera simplesmente lá usando isso, que não dá para você realmente fazer um bom uso desse recurso. Como evitar cair nas armadilhas, né? Que tem muitas armadilhas quando você vai atender diferentes necessidades que não estão muito bem claras com uma ferramenta que você não conhece direito. Aí a quantidade de armadilhas, assim, uou, aumenta muito, né? Então, conhecer a ferramenta bem, entender bem quais são as necessidades que você quer atender, de que maneira você quer atender, pode ser um bom começo, né, Vi? Nesse sentido que você está falando, né? Então, vamos dividir em 3 salas, então? Deixa eu fazer aqui. Vamos ver se a gente tem três cases aí, né? Vamos ver se tem 3 cases. Exatamente. Boa, Rodrigo. Fica a dinâmica aí para... Claro. Então, deixa eu explicar a dinâmica. Qual que é a ideia? A ideia
Eu até vou compartilhar de novo minha tela, porque vai acontecer lá no Miro, tá? Eu já vou compartilhar o link do Miro para vocês. Então, a ideia são 3 salas. Cada sala tem um cabeça de chave, que é uma pessoa, tá? Ela vai colocar um nomezinho aqui no Miro e ela vai ficar na sala o tempo inteiro. As outras pessoas vão poder circular entre as salas, tá? A gente vai deixar o Miro setado do jeito que você vai poder sair da sala e ir para outra, meio open space, assim, meio ajudando na medida do possível. O Miro não, o Zoom, né? As salas são O Zoom. Obrigado. E aí tem algumas perguntas aqui, tem letrinhas pequenas, mas basicamente você trazer, poxa, na organização que você está trabalhando, que necessidades são mais prementes, né? É sense making, é boas apostas, alinhamento, é priorização. Primeiro você traz essas necessidades, articula, explica um pouco esse contexto. Depois, você fala, tá, explica um pouco, que práticas vocês têm usado, né, para resolver essas necessidades, né? Ou resolver outras necessidades relacionadas ao tema. E depois você traz a pergunta, tipo, tá, o que você gostaria de entender melhor, conhecer, para tratar esse tema de estratégia na sua organização? Tá? Independente se é uma organização autogerida, hierárquica, grande, pequena, não importa, né? E aí o grupo que vai estar junto com você lá na sala vai te dar ideias, sugestões. Olha, eu recomendo você pensar nessa prática, fazer perguntas, vai, enfim, tocar o barraco lá com você, tá? Não tem muito um formato estruturado, o único formato é quem é o cabeça de chave da sala, o anfitrião, ele está preocupado em responder essas perguntas. E se você não quiser tratar dessas perguntas, quiser tratar de outra, trate. Só que saiba que as pessoas têm liberdade para sair da sua sala e te deixar falando sozinho, tá? Então, é com você. Alguém tem alguma questão? Quem quer trazer um case, um desafio, enfim, uma provocação? Quem quer ser Levante a mão. cabeça de chave? Carlos, Guilherme e Gustavo, fale rapidamente o contexto, depois vocês entram na sala e entram em detalhes lá, mas só contar rapidamente, só para saber, né? O Carlos vai para a sala 1, Guilherme para a sala 2, Gustavo para a sala 3. Conta aí, Carlos, primeiro a sua, rapidamente. Bom, eu não sei todo o contexto, né? Que faz 1 mês e meio aí que eu estou na organização, mas como a gente como a gente é uma plataforma de inovação, né? Muito ligado à questão de startups e a gente tem uma questão de colaboração boa, eu vejo que a gente também está se descobrindo, então acho que tem uma questão de sense making aí no meio e questão de para onde que a gente está indo, né? Eu não vejo assim totalmente o norte. Eu sei que teve uma apresentação, né, que o executivo fez de tipo, a gente quer ir para crescer e aí, como a gente adotou tecnologias, né? Aí quer crescer aí para América Latina também. E aí, enfim, aí eu tenho meus próprios questionamentos também da questão, porque né, tem lá nos valores essas coisas da gente ter em mente a sustentabilidade para ajudar as startups também, mas enfim, eu acho que é uma problemática interessante de forma geral, assim, de como fazer isso, e porque a gente está crescendo agora em ritmo de startup também. A galera tinha, eu acho que umas 30 pessoas antes da pandemia, aí agora a gente está chegando a 80, agora no começo do ano, então, tipo, realmente está acelerando aí, depois que teve esse shift, né, de incluir uma plataforma digital também, etc., que antes era só mais de serviços, né? Eu sou o CEO de uma startup aqui de BH, né? Depois eu posso falar um pouco mais do que a gente faz, né? Mas assim, acho que a gente está implementando a autogestão tem uns 3 meses, né? Desde dezembro. E assim, eu me identifiquei muito com, né? Acho que tem muita coisa ali que a gente precisa fazer, mas identifiquei primeiro com a questão da priorização. Eu acho que a gente tem dificuldade né? A gente tem muita coisa para fazer, né? A gente trabalha no ramo de resíduos, né? Então tem muita coisa na cadeia que a gente pode fazer. Então a gente tem uma dificuldade nessa questão de priorização. E acho que outra também é a questão do alinhamento. Assim, a gente tem um círculo, por exemplo, que é o círculo de produto, que ele relaciona com todos os ciclos da empresa, vendas, CS e tal. Então acho que isso aí também é um desafio que a gente está passando agora com toda essa reestruturação. O desafio que eu quero colocar aqui é uma grande transformação na empresa que eu trabalho,
de passar de um modelo que é extremamente hierárquico, né, bem tradicional, para um modelo mais parecido com aquele modelo Spotify de comunidades, squads, chapters, né? Só que, ao mesmo tempo, convivendo com esse modelo hierárquico em termos de orçamento, em termos de gestão das pessoas, né? Então, como equilibrar essas coisas e ainda assim conseguir dar passos adiante, né? Que problemão. E ainda conectar isso com estratégia, né? Qual que é a estratégia de transformação? É possível pensar em estratégia de transformação da maneira que você pensa em estratégia de negócios, né? Eu acho que aí o grande assim, o que a gente prioriza mudar, né? Porque é tanta coisa para mudar, né? É a forma como você distribui o orçamento, é a forma como as pessoas se relacionam com o chefe hierárquico e as pessoas do Subordinados. squad, da comunidade, né? Então, eu acho que tem um ponto de priorização aí também, de por onde a gente começa, onde vai ter, qual que é o adjacente possível que vai gerar mais resultado, né? Beleza. Então, pronto, as salas estão abertas. Aí, para vocês entrarem na sala, é só ir no botãozinho Breakout Room, que tem aí embaixo, e aí vocês escolhem a sala e cliquem em Join. Tá? E na hora de voltar, você pode pular para outra sala ou voltar para essa, né? Com o botão azul no canto direito quando está a tela grande, ou então você clica em Breakout Rooms e escolhe outra sala para dar join. Isso, aí acho que só espera um pouquinho para ir, não sei se vai aparecer no chat, né? Mas beleza. Não, aparece lá. Aparece. Tá bom. Então, vamos lá. Hoje, nós aqui de novo? A galera tá... Vamos continuar! Não, mas a galera trabalhou bastante lá também, cara. Pô, muito legal, cara. Flight Level, eles falaram que é um instrumento também de alinhamento bacana para organizações que trabalham com digital, né? Muito legal. Show de bola. A mecânica funcionou com 3 grupos. Só falta a galera vir para cá para não deixar a gente sozinho. Vou compartilhar aqui, ó. Tá gravando, ó. Olha que A galera aproveita os 60 segundos finais. Olha que coisa bonita. Tanta coisa aqui, ó. Para gravação, ó. Várias ideias boas. Colocaram até Flight Levels aqui, ó. Muito bom. Tempo curto, né? Precisamos de mais tempo. Foi muito massa. Legal. Bom trocar. Várias ideias bacanas. Antes de fazer o wrap-up aqui, eu vou colocar, eu já coloquei um link para vocês entrarem na TIO Network, então fica aí meu convite. Estou colocando aqui também um link para vocês poderem sugerir temas para os próximos meetups, então entrem aí, deem as suas ideias, é bem legal, a gente sempre quer ouvir o que vocês querem falar, discutir, enfim. O do próximo mês já está meio que... Segurança psicológica, não? Não, vai ser o de nova economia, ativos digitais, vamos surfar um pouco nessa onda aí do NFT, da galera que tá... NFT, cara. Putz, essas moedas aí, vamos entender como é que funciona essa nova economia aí. Cara, segurança psicológica ia ser bem interessante, hein? Cara, vai bombar a segurança psicológica. A NFT eu acho que é uma coisa meio lixada, mas segurança psicológica vai ter umas 1000 pessoas aqui. Verdade. Legal, beleza. E eu já tem especialistas aí que a gente conhece que, galera boa pra caralho pra falar disso. E tem muita gente que fala isso, não adianta você ter um ambiente de autogestão que não existe segurança para as pessoas trazerem o que elas realmente pensam. E aí morreu, cara. Você traz, toma 2 porradas, acabou. Não é mais autogestão, é gestão da porrada. Dos dois lados, viu? Porque o CEO também fica sem segurança de falar e achar que estava fazendo top-down, foi com medo de ficar falando e às vezes não fala nada também. É dos dois lados o negócio. Total. Legal. Já estou notando aqui. Preencham a avaliação também do meetup de hoje, por favor. Coloquem lá suas
sugestões, críticas, senta o dedo lá na gente. Eu acho que é isso aí. Rodrigão, quer fazer um wrap-up aí? Não, achei que foi bem legal. Dei uma olhada nos quadros aí, gostei do que vocês escreveram. Imagino que as conversas foram melhores ainda. Então, a nossa que eu tava com o Carlos e com o Ravi, eu dei muita risada. Foi muito boa, assim. Conta aí então um pouco, Carlos. Não. Se o Carlos quiser, pode contar, mas é que a gente não pode gravar, né? Porque ali tava... Tá bom. Beleza, é justo. Bom, vocês têm mais... Alguém quer fazer algum comentário? Falar alguma coisa sobre como foi, sobre como esperava? Eu fico me perguntando se o Guilherme não saiu mais confuso que chegou, mas foi de coração, Guilherme. A gente foi ótimo, dele, né? Todo mundo foi lá, né? Impressionante. A gente fez tanta pergunta que ele deve ter saído mais confuso que ele chegou. Mas foi legal. Sabe quando atinge aquele ápice, que a hora que você entendeu a complexidade toda, acabou o tempo. O cara vai embora com aquele balaio de ouro. Legal. Foi legal. Muito bom. E vocês anotaram, gente, Guilherme, Grilo e Carlos, o que apareceu ali? Tiraram um print? Tá no Miro. Tá no Miro, né? Aí. Tem acesso eterno. Grilo. Acessar depois e tá lá no link. É só entrar, a gente mantém por mais um tempo. Mantém o link Legal. aí, exato. Então, de novo, entre na Theo Network, é muito legal lá, tem muita gente boa, muitas conversas de qualidade, assim, é um lugar onde às vezes a gente precisa de uma luz, assim, você joga lá num dos canais e, vem as conversas. Tem a resposta pelo oráculo Rod. Acende uma luz e vem uma resposta lá. Não vou falar que, né, todos os consultores da Target eu também estão lá, então rola uma consultoria de graça ali. Tem conversa que eu nem entro. É muito. É isso aí. Né? Beleza, Rodrigão. Muito bom, obrigado. Valeu, foi ótimo. Obrigada. Até mais. Valeu. Muito bom ver vocês. Valeu, galera.